Para tudo e vem comigo assistir esse tutorial que ficou maravilhoso. Gente, essa câmera ficou assim, demais de linda. Eu fiquei apaixonada, de verdade. Bora aprender? Pessoal, antes da gente começar, deixa eu só falar pra vocês que essas cores aqui, a amarela, a cinza, a azul, a verde e a vermelha, a gente vai usar só um pedacinho, tá? A gente não precisa ter muito fio dessas cores. A gente vai precisar de bem pouquinho, vai ser só pra fazer um detalhezinho. A cor mesmo do nosso projeto vai ser a marrom, a cru e a preta. A gente vai começar com o fio cru. Então, nós vamos iniciar fazendo um cordão com 21 correntinhas. Então, eu sempre faço assim uma voltinha do fio, insiro minha agulha aqui no centro e trago o fio para dentro dessa voltinha. Isso é um nozinho corrediço. E depois a gente vai fazer 21 correntinhas. Fiz aqui o meu cordão com 21 correntinhas e agora, a partir da segunda, eu vou voltar fazendo pontos baixos. Então, a gente pula essa da primeira, onde tá saindo a laçada que tá na minha agulha. E na segunda, eu vou pegar aqui a alcinha de trás e vou fazer pontos baixos até chegar no fim da carreira. A alcinha de trás que eu pego, ó, quando a gente olha aqui na frente da correntinha, né, a gente vê a trancinha bem perfeitinha. E quando a gente vira, tem esses gominhos. E é nesse gominho que a gente vai fazer essa carreira. Cheguei aqui no fim da primeira carreira, eu vou fazer uma correntinha e vou virar o meu trabalho. Logo aqui no primeiro ponto, logo nesse que tá saindo a correntinha mesmo, eu não pulo ele, a gente vai fazer um aumento. E agora eu vou seguir fazendo pontos baixos até faltar um ponto para eu terminar a carreira. Então, vão ser 18 pontos baixos no total. Fiz os 18 pontos baixos, falta um último ponto para eu finalizar a carreira e nesse ponto eu vou fazer um aumento. E depois uma correntinha, pode virar o trabalho. Na terceira carreira a gente começa fazendo um aumento de novo aqui no primeiro ponto. Então, bem nesse, onde está saindo a minha correntinha, eu já faço um aumento. São 2 pontos baixos. Agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos por toda a carreira até faltar um ponto para finalizar. No último ponto da carreira, a gente vai fazer mais um aumento. Cheguei aqui no fim. Tô finalizando aqui a terceira carreira. No último pontinho, eu vou fazer um aumento, uma corrente e viro meu trabalho. E agora, a gente vai trabalhar da carreira de número 4 até a carreira de número 17, só pontos baixos. Vai ser um ponto baixo para cada ponto que a gente tem aqui na base, não vai ter mais nenhum aumento, vão ser só pontos baixos. Toda vez que a gente chegar no fim da carreira, a gente vai fazer uma corrente, virar o trabalho e continuar e começar, né, a próxima carreira. A gente vai fazer isso até a gente ter um total de 17 carreiras. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando eu finalizar. Completei as minhas carreiras, essa daqui que é a última que eu fiz é a minha carreira de número 17 e eu não preciso fazer uma corrente para finalizar essa carreira. Eu vou deixar um pedacinho de fio e vou cortar. Não precisa deixar um fio muito longo. E aí eu vou puxar aqui para soltar essa laçada e a peça não se desfazer. E agora a gente vai fazer uma carreira usando o fio preto, que vai ser esse fio aqui. Eu gosto de prender o fio aqui com um nozinho corrediço. Vou virar minha peça, né? A gente terminou a peça aqui no cru, aqui tá a minha pontinha do fio. Eu vou virar pra gente manter esse padrão de lado direito e lado do avesso, né? Então, agora a gente vai trabalhar no lado do avesso da última carreira que a gente acabou de fazer. Então, a pontinha do meu fio tá aqui do mesmo lado que tá a minha agulha. E aí, eu insiro no último ponto que eu tenho aqui, no último ponto baixo, e vou fazer outro ponto baixo. Então, eu trouxe o fio lá de trás e finalizo aqui com um ponto baixo. E aí, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos, normalmente, igual a gente estava fazendo, a única diferença é que a cor vai ser a cor preta. Eu vou fazer até chegar no fim da carreira.
finalizei a carreira, esse é meu último ponto, eu vou deixar novamente um espacinho e cortar o fio. Pode puxar a laçada igual a gente fez com a outra. E agora a gente vai usar o fio marrom. Então, eu deixei ele aqui laçado com um nozinho corrediço na minha agulha. Vou vir aqui no final, né, da carreira preta que a gente fez, a gente vira ela para trabalhar ela do avesso. Então, o lado da pontinha do fio tá aqui na minha mão, do lado da minha mão, né? A gente insere aqui no primeiro ponto e faz um ponto baixo. Traz o fio lá de trás e finaliza aqui o ponto baixo. Todas as trocas de cor que a gente for fazer no trabalho, né? Toda vez que tiver troca de cor no trabalho, a gente vai fazer desse jeito. E agora a gente vai trabalhar da carreira de número 19 até a carreira de número 22, só pontos baixos. Então, do mesmo jeito que a gente estava fazendo pontos baixos aqui na cor crua, a gente vai fazer agora usando a cor marrom. Quando chegar no final dessa carreira, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou começar a próxima carreira. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando eu finalizar. Fiz as 4 carreiras, finalizei aqui já a minha carreira de número 22 e agora eu vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho e começar a carreira de número 23. E aí a gente vai fazer uma diminuição logo aqui nos 2 primeiros pontos. Então, pegando já esse ponto que está saindo a minha correntinha, né, esse primeiro ponto baixo, eu insiro a minha agulha e trago o fio lá de trás. Fiquei com 2 laçadas no fio. E aí eu vou no próximo ponto da base, insiro novamente a minha agulha e trago o fio lá de trás. Fiquei com 3 fios na minha agulha. Laço mais uma vez e tiro de dentro das 3 laçadas. Então, eu fiz uma diminuição. Eu vou seguir fazendo pontos baixos até faltar 2 pontos para finalizar a carreira, que vai ser onde a gente vai fazer mais uma diminuição. Ó, tô chegando aqui no fim da minha carreira, tenho 2 pontos aqui sobrando para finalizar e faço outra diminuição. Então, eu insiro minha agulha e puxo o fio lá de trás no primeiro ponto, insiro no último ponto e puxo o fio lá de trás também. Laço e tiro dos 3 de uma vez. Faço uma corrente, viro meu trabalho e nos 2 primeiros pontos dessa carreira a gente também vai fazer uma diminuição. Depois a gente segue fazendo um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base, até faltar 2 pontos para finalizar a carreira. E aí a gente vai fazer mais uma diminuição. Faltam 2 pontos para eu finalizar a carreira de número 24, vou fazer uma diminuição aqui nesses 2 pontos. Faço uma corrente e viro meu trabalho. E essa vai ser a nossa última carreira e nela a gente vai fazer só pontos baixos, não vai ter diminuição. Então, logo aqui no primeiro ponto, eu já começo fazendo um ponto baixo e eu sigo fazendo pontos baixos até chegar no final da carreira. Finalizei a última carreira, vou cortar o fio, não precisa deixar um fio muito longo, e puxar a laçada. Então, essa parte já tá pronta. A gente vai precisar fazer outra peça igual a essa, tá? Vai ser exatamente igual. Eu já deixei a minha pronta aqui. Então, nós precisamos de 2 partes. Uma para ser a parte da frente e outra para ser a parte de trás. Elas são exatamente iguais. Então, para você fazer a outra parte, né, é só voltar o vídeo. Mas não tem segredo nenhum. A gente faz aqui 2 carreiras com aumento, segue fazendo carreiras retas e depois aqui para finalizar mais 2 carreiras com diminuição. Depois, o que a gente vai precisar fazer é uma faixa, igual a essa que eu tenho aqui. Então, vamos lá, eu vou explicar como é que eu fiz, tá? Eu iniciei fazendo um cordão de correntinhas com 7 correntinhas. Então, do mesmo jeito que a gente iniciou fazendo aqui, né, que nós iniciamos fazendo um cordão com 21 correntinhas, aqui eu iniciei fazendo um cordão com 7 correntinhas. E aí eu voltei fazendo 6 pontos baixos e uma corrente, viro o trabalho, mais 6 pontos baixos e uma corrente, viro o trabalho, mais 6 pontos baixos e uma corrente. A gente vai fazer isso, a gente vai começar fazendo com a cor cru e nós vamos fazer até chegar na carreira de número 50, que é bem aqui. Quando a gente chegar na carreira de número 50, a gente vai fazer a troca de cor do mesmo jeito que a gente fez aqui e fazer uma carreira na cor preta, que vai ser a carreira de número 51. Depois a gente vai fazer novamente a troca de cor, né? E da carreira de número 52 até a carreira de número 85, nós vamos trabalhar em marrom
do mesmo jeito que a gente estava trabalhando aqui antes. 6 pontos baixos, uma corrente e vira o trabalho. Então, aqui a gente chegou na carreira de número 85. A carreira de número 86, a gente vai fazer em preto novamente. Então, a gente faz a troca de cor do mesmo jeito que a gente fez as outras. Muda para a cor preta e nós vamos fazer a carreira de número 86 em preto. E depois nós vamos fazer da carreira de número 87 até a carreira de número 90 em cru novamente. E aí eu deixei essa pontinha aqui, né? Eu terminei ela em cru para ela ficar da mesma cor do começo. Isso vai facilitar na hora de fazer a costura. O acabamento vai ficar mais bonito, né? Porque como a gente tem duas cores iguais, né, nas duas peças, e a gente vai usar um fio da mesma cor, a gente consegue deixar essa emenda um pouquinho menos visível. Então, a gente precisa fazer uma fitinha dessa que vai ser a lateral da nossa câmera. Agora, a gente vai começar a fazer a lente, então nós vamos usar o fio preto. Então, eu vou iniciar fazendo o anel mágico. Então, eu dou uma voltinha aqui do fio, seguro bem aqui onde ele está cruzando, insiro a minha agulha no centro e puxo o fio que vem do novelo de frente para trás, para dentro dessa voltinha que eu já tinha aqui na minha mão. Tô com o meu fio aqui, agora eu laço o fio novamente e puxo por dentro dessa laçada que tá na minha agulha. Então, a gente já tem o nosso anel mágico. E aí, eu vou colocar 6 pontos baixos dentro do anel. Então, eu insiro aqui no centro, puxo o fio lá de trás, laço mais uma vez e tiro das duas voltinhas que estavam na minha agulha. Então, esse é o primeiro ponto, eu vou fazer mais 7 até eu ter um total de 8 pontos baixos no meu anel mágico. Tenho meus 8 pontos baixos no anel, eu pego a pontinha do fio e ajusto, não precisa puxar muito por enquanto. Depois, a gente vai vir aqui no primeiro ponto e fazer 8 aumentos. Então, essa é a segunda carreira, vão ser 8 aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto que a gente tem na base. Nós vamos finalizar com 16 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira com 16 pontos, vou colocar um marcador aqui no último ponto da minha carreira. E a terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. A gente vai repetir essa sequência 8 vezes e vamos finalizar a carreira com 24 pontos baixos. Então, eu fiz um ponto baixo e agora no próximo ponto da base eu faço um aumento. Depois eu repito um ponto baixo e no próximo um aumento. A gente vai repetir até finalizar a carreira. E a próxima carreira, a gente vai fazer um aumento no primeiro ponto da base e depois 2 pontos baixos. Então, a repetição dessa carreira vai ser um aumento e 2 pontos baixos. A gente vai repetir 8 vezes e vamos finalizar a carreira com 32 pontos baixos. Esse buraquinho que fica aqui do anel mágico, a gente já pode puxar e fechar ele completamente. Então, eu gosto de apoiar aqui no meio e aí eu puxo até ele fechar. E depois eu dou um nozinho. A quinta carreira, a gente vai repetir a sequência de 3 pontos baixos e um aumento 8 vezes. Fiz o meu último aumento da quinta carreira. Vou fazer aqui no próximo ponto um ponto baixíssimo. E cortar o meu fio. Não precisa deixar um fio muito longo. Eu vou desfazer esse último ponto baixíssimo que a gente fez aqui, e aí a gente puxa direto a laçada do fio. Que aí a gente faz esse ponto invisível aqui com uma agulha de tapeçaria, que o acabamento vai ficar melhor. Então, eu passo a agulha de tapeçaria aqui na pontinha. O fio preto é um pouquinho difícil de ver, mas o que a gente vai fazer aqui é pular esse próximo ponto que a gente tem aqui da base, que é o ponto logo depois do último, né, que a gente acabou de fazer, seria o primeiro ponto da próxima carreira. A gente pula ele e insere a nossa agulha no ponto seguinte, né? Então, a gente pula o primeiro e insere aqui no segundo. E depois a gente vai voltar com a agulha no mesmo lugar onde está saindo essa ponta do nosso fio. Tá vendo que ele sai aqui do meio do último ponto baixo que a gente fez? Então, a gente volta com ele para o mesmo lugar. E aí, já pode jogar ele aqui para trás do trabalho. Desse jeito, a gente faz a finalização bem perfeitinha aqui para fazer o acabamento. Por enquanto, eu vou deixar assim. E aí, com esse fio aqui, que é o fio cru, né, que a gente tinha começado, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Eu não vou começar onde a gente fez a finalização, vou começar em outro ponto. Pode ser qualquer ponto, tá? Só evitem pegar aqui onde a gente fez a finalização. Eu só tô apoiando o meu fio aqui atrás da peça
e puxo ele aqui pro trabalho. Por enquanto ele vai ficar solto assim mesmo, tá? O primeiro fica estranho, mas depois a gente arruma ele. E aí a gente vai fazendo pontos baixíssimos, um ponto para cada ponto que a gente tem na base. Não precisa apertar esses pontos, tá? Podem fazer com a mão mais frouxinha para o trabalho ficar retinho. Cheguei aqui no fim, pode deixar um fio longo pra gente fazer a costura, tá? Sempre puxo essa laçada. E aí a gente vai fazer aqui o último pontinho do mesmo jeito que a gente fez com o fio preto. Então eu vou passar a agulha de tapeçaria na ponta do meu fio. Nosso fio tá saindo aqui da última correntinha e aí a gente insere pegando as duas alcinhas do fio branco. Puxa para ele assentar no lugar e a gente volta aqui no mesmo espaço e pode jogar lá para trás. E aí o acabamento aqui, ó, o fechamento da carreira fica bem perfeitinho. Agora eu passei um fio cinza na minha agulha de tapeçaria, que tem mais ou menos uns 30 centímetros. E a gente só vai fazer um detalhezinho aqui para ser a lente, né? Para fazer como se fosse um reflexo da lente. Então, entre a terceira e quarta carreira, vocês podem pegar em qualquer buraquinho de ponto. Então, a gente vai vir de trás para frente, deixa uma pontinha aqui do fio pra gente fazer, pra gente dar um nozinho depois, não precisa ser muito grande. E aí, a gente só vai passar dentro de alguns pontinhos, fazendo como se fosse mesmo a lente da câmera, né? O reflexo que dá, que fica uma parte mais clarinha. E o resultado vai ficar assim. Esse excesso do fio cinza que sobra, você pode cortar e dar um nozinho com as duas pontinhas aqui do lado do avesso. Com o fio preto novamente, a gente vai começar fazendo um anel mágico. E vamos colocar dentro dele 8 pontos baixos. Depois que eu fiz os 8 pontos baixos, pode ajustar um pouco o anel, não precisa ser muito. No primeiro ponto, a gente vai fazer um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e no próximo, um ponto baixo, uma corrente e outro ponto baixo, dentro do mesmo espaço. Depois, mais um ponto baixo. No outro ponto, um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo dentro do mesmo espaço. E aqui, no último ponto, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Pode ajustar o anel mágico até fechar completamente e dar um nozinho aqui atrás. Esse fio aqui pode cortar deixando uma sobrinha pra gente fazer a costura. Nós vamos fazer o arremate do mesmo jeito que a gente fez aqui, tá? Passando a agulha de tapeçaria pra gente fazer aquele acabamento e ficar bem perfeitinho. E agora a gente pula, então, o próximo ponto, insere o nosso fio e aí a gente traz de volta no mesmo espacinho e leva lá pra trás pra fazer. A pontinha do fio vai servir pra gente fazer a costura depois. E aí ele tem que ter ficado quadradinho assim, igual ficou o meu. Dá uma puxadinha nas pontinhas para ele ficar bem quadradinho. A gente vai começar a fazer aquelas faixinhas coloridas, tá? Então, a gente começa fazendo um cordão de correntinhas com 13 correntes. Quando a gente chegar aqui no fim, né, a gente já tiver feito as nossas 13 correntinhas, a partir da segunda, a gente vai voltar fazendo pontos baixos na alcinha de trás, né, na terceira alcinha, no gominho que aparece atrás do cordão de correntinhas. Então, a gente faz 12 pontos baixos. Cheguei aqui no fim da carreira, pode cortar o fio deixando um espacinho só, uma sobrinha, não precisa deixar muito. O próximo fio que a gente vai usar vai ser o amarelo e eu já deixei ele passado aqui, né, preso na minha agulha com um nó corrediço. Só que aqui a gente não vai começar igual a gente estava fazendo na outra parte, né, trabalhando carreiras de avesso e de direito.
Nessa peça a gente vai trabalhar só de direito. Então eu vou iniciar bem aqui no começo, ó, no primeiro ponto baixo que a gente tinha feito na carreira. Assim todas as carreiras vão ficar com o lado direito aparente, né, virada para o lado da frente da nossa peça. Então com o fio amarelo a gente volta fazendo 12 pontos baixos. Chego aqui no fim da carreira, corto o fio, deixando um espacinho só, né, e puxo a laçada. O próximo fio vai ser o verde. Então, do mesmo jeito, a gente vai começar aqui na frente, onde está o lado direito da carreira. E aí, nós vamos fazer 12 pontos baixos, do mesmo jeito que a gente fez nas outras duas carreiras. Fiz o meu último ponto baixo, vou cortar o meu fio, deixando só um espacinho pequeno e puxo a minha laçada. E a última cor que a gente vai usar é azul, que já tá aqui presa na minha agulha. E aí nós vamos fazer 12 pontos baixos também, do mesmo jeito que a gente fez as outras. Chego no fim, também deixo um pedacinho e corto meu fio. Então a gente já tem aqui a faixinha com as cores. E aí a gente praticamente já terminou de fazer, né? O que a gente precisa fazer agora é a montagem. Então, para começar, a gente precisa pegar uma dessas duas partes aqui, né? Que vai ser a nossa parte da frente. Tanto faz porque elas são iguais, então é só pegar uma delas e a gente vai começar prendendo aqui essa parte, né? Que é a lente e essa partezinha pequenininha aqui, que é onde seria o visor da câmera. Essa parte aqui, que é onde a gente fez o reflexo, tem que ficar viradinho aqui para cima. Vamos supor que a gente vai prender. Como a gente vai prender esse quadradinho, né, que é o visor, aqui em cima, nessa pontinha aqui, certo? Eu vou mirar esse reflexo aqui para onde tá o meu visor. O posicionamento vai ser mais ou menos assim, tá? Aqui em cima, a gente precisa encontrar o meio, né, por mais centralizado possível. E aqui a gente vai, nessa parte aqui de cima, a gente vai cobrir a carreira preta e só um pouquinho da carreira marrom, né? A primeira carreira, só essa primeira carreira de marrom também vai ficar aqui por cima. Então, aqui embaixo vão ficar mais ou menos 6 carreiras sobrando. E aqui em cima, a carreira preta e a primeira carreira marrom vai ficar também em cima de um pedacinho aqui da lente. E aqui dos ladinhos a gente tem que posicionar para ficar bem retinha também. É importante a gente tomar bastante cuidado para fazer essa costura para ela ficar bem certinha. Agora que eu já coloquei no lugar que eu quero, eu vou usar uns alfinetinhos para prender. Outra coisa, na hora de posicionar aqui a minha lente, eu vou deixar essa carreira, que é a carreira em cor preto, virada do lado direito para frente, tá? Então, eu tô enxergando aqui o Vzinho do ponto. E aí, o que a gente precisa fazer é uma costura simples, já que a gente não tem nada aqui atrás, né? Então, eu vou ir passando o fio da frente aqui do trabalho lá para trás, ó. E volto no outro ponto. Quando eu voltar aqui, eu não vou passar até aqui na frente a minha agulha, tá? Eu vou pegando pontinhos aqui por trás, ó. Pode ser dessa carreira em preto, por exemplo, ó. Eu vou laçar aqui um pontinho. Dou uma ajustadinha. Se tiver fiozinho aparecendo, a gente joga pra dentro. E volto lá pra trás. Vou fazer isso até eu completar a volta toda, né? E todos os pontinhos ficarem bem presos. Finalizei a costura, né? A peça já tá toda presa. E aí, eu trouxe o fio aqui pra trás, só pra dar um nozinho. Então, eu vou pegar aqui um fiozinho e passo aqui por dentro pra fazer aquele nozinho. Só pra garantir que vai ficar preso aqui, que não vai soltar, eu vou passar dentro de uns 3 pontinhos e cortar o meu fio. Então, essa primeira parte já tá costurada. A próxima parte que a gente vai costurar vai ser o quadradinho, né? Esse pedacinho aqui. Aqui no meio a gente já deu o nozinho, então a gente pode cortar pra deixar esse fio mais curtinho e depois ele não ficar aparecendo no trabalho. Só deixa uma pontinha, não corta muito rente para não correr o risco de desfazer. E aí, a gente vai colocar com o lado direito virado para frente, tá? Então, a gente posiciona aqui no cantinho. Pode deixar mais ou menos umas 2 carreiras aqui, né? Uns 2 pontos baixos. Então, eu tenho esse daqui, que é o do cantinho, e mais um.
E aqui a gente deixa uma carreira aqui pra cima e uma carreira marrom aqui pra baixo. Do mesmo jeito que eu fiz essa costura, eu vou fazer essa, tá? Eu vou fazer a minha costura e volto com vocês quando eu finalizar. Finalizei a minha costura, aqui atrás eu vou fazer o nozinho igual a gente fez aqui. Então, eu pego aqui um fiozinho do ponto, passo por dentro. Vou fazer isso mais uma vez. E aí, eu vou passar dentro de alguns pontinhos só pra prender esse fio e ele não correr o risco dele soltar. Essa fitinha colorida, a gente vai prender ela bem aqui, tá? A gente pode pular 2 pontinhos aqui dessa carreira preta. A gente pula 2 pontinhos e a gente vai começar a prender aqui no terceiro, tá bom? O que eu vou fazer é, como a gente tem essas pontinhas de fio, eu só vou puxar pra trás. A gente tem 4 carreiras aqui, eu vou usar os 4 pontinhos que eu tenho aqui embaixo, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou inserir a minha agulha de crochê mesmo aqui no primeiro espacinho e vou puxar o fio lá pra trás. Depois, eu vou no próximo buraquinho de ponto, eu tô bem na carreira de cor preta, tá? E puxo o fio verde lá pra trás. No próximo, a gente puxa o amarelo. E aí, eles já estão todos aqui dentro. E o vermelho, ele não tem desse lado, né? Porque como a gente começou ele com correntinha, esse lado aqui não tem. Então, eu vou passar um fiozinho vermelho aqui na ponta. Não precisa ser grande, pode ser um fio pequenininho. Então, eu vou passar aqui pegando as 2 alcinhas dessa correntinha, né? Da virada do ponto. E aí, pode deixar assim, ó. A gente vem aqui no buraquinho, no próximo buraquinho, que a gente ainda não passou o fio. E aí, a gente vai puxar esse fio lá pra trás. Como o vermelho a gente tem 2 fios, a gente puxa os 2 por dentro do mesmo espacinho, tá? Eles vão sair no mesmo espacinho de ponto. Então, a gente já consegue ver aqui todos os fiozinhos entrando aqui entre a carreira preta, né? Na carreira preta. Aqui atrás, a gente só precisa puxar um pouquinho e ir dando nozinhos. Então, ó, pode puxar bem para ele ficar bem certinho aqui no pontinho. E aí, a gente vem aqui, ó. Pega 2 e faz um nozinho. Não precisa apertar muito esse nó, aperta só o suficiente para ele ficar justo na peça. Eu sempre dou 3 nós. Depois eu vou pegar a alcinha azul, né, que a gente fez aqui, azul e verde. Aí depois a gente pega de novo uma dessas 2 alcinhas que a gente já deu um nó e dá um nó com o próximo. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com o próximo. Nesse caso aqui, a gente tem 2 fios vermelhos, tá? Eu vou fazer um de cada vez. Vou dar primeiro com um. E aí, depois eu vou dar aqui os 2 vermelhos. Então, aqui eles já estão presos. Aqui a gente vai prender só depois, tá? A gente vai fazer outra costura primeiro para depois prender esse outro lado aqui em cima. E agora a gente vai costurar essa faixa aqui. A gente vai precisar posicionar ela colocando aqui a carreira preta, continuando aqui no preto, o marrom aqui em cima, continuando no marrom. O preto vai bater certinho aqui com o preto de novo. E aí, a gente vai dar a volta aqui com o fio cru. O que é importante a gente saber aqui? Nós vamos precisar usar a cor para fazer a costura da mesma cor que a gente tiver na peça. Então, por exemplo, para costurar esse lado aqui de cima, nós vamos precisar usar o fio marrom. Para costurar a parte pretinha aqui, a gente vai precisar de um fio preto. E para costurar a parte crua, a gente vai precisar do fio cru. Então, eu vou começar pelo marrom. Peguei um pedaço de fio marrom. E aí, eu vou desfiar o meu fio no meio. O meu fio, ele tem 4 cabos. Ó, se a gente abre ele aqui, a gente consegue ver que ele tem 4 cabinhos, tá? E eu vou usar só 2 desses 4 cabos. Então, a gente vai abrir o fio e tirar 2 cabinhos. E aí, a gente vai começar a fazer a nossa costura, tá?
Vamos lá. Essas pontinhas de fio que sobraram aqui, fora a preta que a gente vai deixar aqui pra frente, as outras a gente vai jogando pra trás, tá? Então, aqui a gente vai começar no marrom. A gente vai posicionar e o que a gente vai fazer é carreira com carreira. Vamos supor que a gente coloque aqui, ó, um do lado do outro. Então, a gente tem aqui a primeira carreira. Nós vamos prender com a primeira carreira que a gente tem aqui. A segunda carreira daqui, a gente vai prender com a segunda carreira que a gente tem aqui. Logo depois, né, a gente vai ter como base pra gente posicionar a primeira carreira de cor marrom, tá? De qualquer um dos lados, não faz diferença. Se você vai começar desse lado ou daquele, a gente vai posicionar aqui preto com preto, marrom com marrom. Para essa costura ficar bem bonitinha, eu vou pegar sempre um fiozinho só. Então, eu vou pegar um fio desse lado e um fio desse. Então, a gente pega um fio de um lado, um fio do outro. Pode deixar uma pontinha sobrando aqui, que depois a gente faz esse arremate, tá? Depois, na segunda carreira, a gente pega um fio de um lado, vem aqui na segunda carreira e pega um fiozinho também. Sempre da pontinha. E puxa. Para fazer essa costura, a gente vai ter que ir com cuidado e com paciência, tá? Não é difícil, mas como tem muita sobrinha de fio, ele fica enroscando. E agora, a gente vai vir para a terceira carreira aqui, então a gente pega um fiozinho, vem aqui na terceira carreira e pega mais um fiozinho. E vai ser isso, a gente vai fazendo essa costura desse jeito, até a gente conseguir, até a gente dar a volta toda. Enquanto a gente tá na lateral, a gente sempre vai ter uma carreira equivalendo a outra, entendeu? Então, se a gente tá aqui na lateral, para cada carreira que eu tenho aqui, eu tenho uma carreira aqui. E quando a gente chegar aqui em cima, para cada ponto que a gente tem aqui, a gente vai ter uma carreira aqui também. Então, ó, vamos lá, vamos fazer até chegar ali em cima para vocês entenderem bem. Fiz aqui a lateral e aí agora a gente vai chegar aqui em cima. Então, a gente já vem direto aqui no primeiro pontinho e pega aqui um pontinho também do outro lado, em seguida. E agora a gente vai continuar. Para cada ponto que a gente tem aqui em cima, a gente tem uma carreira equivalente aqui nessa faixa. E a gente vai fazer isso até a gente chegar aqui, onde a gente vai trocar a cor do fio da costura, tá? Então, eu vou fazer essa parte, quando chegar aqui, eu volto com vocês. E aí, eu cheguei aqui, eu já costurei o meu último pontinho em marrom. Eu ainda não vou fazer o arremate, né, dessa pontinha do fio. Eu vou tirar minha agulha de tapeçaria, vou deixar esse fio aqui pra trás, junto com esse monte de outros fios que já estão aqui. E aí, eu vou passar na minha agulha o fio cru. Eu vou dividir no meio, do mesmo jeito que a gente fez aqui, e vou começar a fazer essa costura do mesmo jeito que a gente fez aqui, tá? O fio preto, como é só um pontinho, a gente não precisa passar por enquanto, que depois a gente aproveita essa pontinha aqui de fio que tá aqui mesmo e faz uma laçadinha pra prender ele, tá? Então, por enquanto, a gente já vai passar direto pro cru, e aí depois a gente faz o acabamento com o preto. Então, eu vou passar o fio cru aqui na minha agulha de tapeçaria, tá? Eu também vou dividir ele no meio e aí depois eu vou continuar fazendo a costura do mesmo jeito. Se vocês quiserem, se vocês acharem mais fácil, o que vocês podem fazer para facilitar é o seguinte, vocês contam quantas carreiras tem aqui. Por exemplo, aqui a gente tem 17 carreiras. Então, a gente vai vir aqui e vai contar 17 carreiras. Então, aqui na minha carreira de número 17, eu ponho um alfinete. Eu sei que eu tenho que costurar até eu chegar aqui nessa marca, até aqui, entendeu? Eu tenho que costurar todos esses pontos que estão para trás do meu alfinete até eu chegar aqui, que é a minha última lateral. Depois, daqui para cá, a gente vai contar mais 20 pontos, que vai ser bem aqui. Coloco outro alfinete. E aí, eu sei que eu tenho que costurar essa parte branca dentro desse intervalo que tá esses dois alfinetes. E aí, depois aqui, a gente vai ter exatamente a quantidade de pontos que a gente precisa para completar aqui, né? Contando com esses 4 que a gente tem aqui. Isso vai facilitar caso você tenha alguma dificuldade, né, na hora de fazer a costura. Então, eu vou começar a fazer a minha costura aqui com fio cru e eu vou voltar quando eu já tiver chego aqui no final. Já costurei toda essa parte, né, com fio cru e cheguei bem aqui onde tá a minha emenda.
que eu vou fazer é continuar costurando normalmente, tá? Então, eu já prendi aqui a última carreira e aí agora eu já vou pular aqui para a próxima. Então, eu pego aqui uma alcinha do fio, venho aqui e pego outra alcinha. Então, ó, a gente já fez toda essa lateral. Esse buraquinho que tá aqui é por causa que a gente vai ter que fazer aqui o pontinho na cor preta ainda, tá? A gente também tem um buraquinho aqui desse lado. Então, por enquanto, a gente está assim, já tá quase pronto. Esse fio cru, eu vou só passar ele aqui e jogar ele pra dentro do trabalho, que eu vou fazer o arremate aqui do lado de trás. Então, já puxei ele lá pra trás do trabalho. Vou deixar ele aqui por enquanto. A mesma coisa eu vou fazer com esse fiozinho marrom aqui, que foi o que a gente começou a fazer a costura dessa parte marrom. A minha câmera acabou parando de gravar e eu não percebi. A única coisa que eu fiz, que não apareceu aí pra vocês, foi prender aqui essa parte de cima. Eu fiz do mesmo jeito que a gente tinha feito aqui embaixo, tá? Eu passei todos os fiozinhos pro lado de cá e fui dando nozinhos. Pra vocês saberem aonde é que a gente precisa prender, eu deixei aqui, contando aqui dessa parte de fora pra dentro, ó, é esse pontinho aqui que é o último ponto e mais 2, tá? Então, se a gente for contar aqui 1, 2, 3... eu coloquei bem entre o terceiro e o quarto ponto. Eu fui passando os fiozinhos, passei um fiozinho em cada uma das carreiras. E aí aqui atrás eu dei os nozinhos do mesmo jeito que a gente tinha dado aqui embaixo. Outra coisa que eu fiz também foi dar nozinhos nessas pontinhas de fio aqui, nas que eu achei que podiam soltar. Então, se vocês quiserem também dar esses nozinhos, ó. Eu dei os nozinhos aqui só para não correr risco de soltar. E agora, a gente vai fazer a costura desse pedacinho aqui, que tá aberto. E para fazer essa costura, não tem segredo nenhum. A gente tem 6 pontos aqui em cima, 6 pontos aqui embaixo, a gente vai passando e costurando ponto por ponto. Eu sempre pego uma alcinha só do ponto, tá? Aqui é o último. Aí eu já vou jogar ele aqui pro lado de trás. E aí eu já vou dar um nozinho aqui com essas duas pontinhas que eu tenho desse lado. Agora é importante a gente dar uma olhadinha aqui por dentro se ficou algum buraquinho, tá? Porque se ficou, a gente fecha já pelo lado de dentro, que fica mais fácil para fazer o arremate. Ó, por exemplo, aqui, eu vou passar um fiozinho, a pontinha do fio aqui, né? Eu tô com aquele fio que a gente desfiou, né? Que a gente dividiu no meio. Então, eu só vou dar uma passadinha aqui, pegando um pontinho de cada lado. Vou cortar e dar um nozinho. No meu foi o único buraquinho que ficou, por causa dessa costura que a gente fez, né, dessa emenda. Aqui do lado de dentro eu amarrei todas as pontinhas, inclusive essa pontinha que a gente tinha feito a costura dessa parte marrom. Então, vocês podem ir amarrando. Esse monte de fio agora vai ficar aqui pro lado de dentro, e aí a gente vai costurar, a gente vai começar a costurar essa outra parte aqui. Do mesmo jeito que a gente fez a parte que a gente fez a costura aqui da frente, tá? Então, a gente vai posicionar aqui parte preta com parte preta. O lado que eu vou deixar aparecendo vai ser o lado que eu tenho a carreira preta do lado direito. E aí, a gente pode, se vocês quiserem fazer do mesmo jeito que tinha feito antes, né? Contando as carreiras, podem contar, se não, vocês podem ir costurando da forma que vocês acharem melhor. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui atrás. Então, eu vou começar aqui, posicionando preto com preto, e aí eu vou começar a fazer a minha costura. Todo esse lado aqui em cru e todo esse lado aqui em marrom. Essa pontinha de fio preto que a gente tem dos dois lados aqui, ó, depois a gente dá um pontinho e esconde elas. Eu vou fazer a minha costura e volto quando eu finalizar. Não tem segredo nenhum, do mesmo jeito que a gente fez aqui a parte da frente, a gente vai fazer agora essa parte aqui de trás. Uma coisa importante é, a gente precisa costurar um pedaço e quando a gente estiver quase terminando, né, tem que ter um espaço pra gente conseguir colocar o enchimento. Então, eu vou começar aqui na parte que é mais clarinha, né, na parte cru, vou fazer a volta toda. Quando eu chegar aqui, eu vou começar a colocar enchimento e aí eu vou trocar pro marrom. E aí depois eu deixo um pedacinho pequenininho aqui, só para eu finalizar o enchimento, né? Colocar a quantidade que eu preciso para fazer o restante da costura, tá bem?
Já costurei todo esse lado e agora eu deixei aqui um espacinho pra terminar de colocar o enchimento. E aí depois a gente fecha o buraquinho que sobrou. Podem pôr bastante enchimento até a peça ficar bem estruturada. Depois que a gente colocou o enchimento suficiente, eu vou empurrando aqui pra dentro a fibra, pra ela não ficar prendendo aqui na minha costura, e eu vou terminar de costurar esse pedacinho aqui. Finalizei essa parte toda, né, que é a parte marrom, e agora a gente só precisa fazer esse pontinho aqui em preto. Então eu já vou passar a minha agulha aqui na pontinha do fio, e aí a gente dá uma laçada aqui no fio com o fio preto para fazer esse pontinho que ficou faltando aqui em preto. Vou entrar com ele aqui e vou sair num buraquinho aqui da lateral só para depois a gente fazer o arremate, tá? Depois que a gente fez essa laçadinha com o fio preto, olhem bem se não ficou mais nenhum buraquinho, porque se ficou a gente ainda tem essa pontinha aqui do fio e essa daqui para fechar caso precise. No meu caso, eu acho que não precisa mais, já tá suficiente. Eu vou passar a minha agulha de tapeçaria aqui nessa ponta. Então, meu fio tá saindo daqui, eu vou entrar aqui do ladinho em um pontinho qualquer e sair aqui junto, onde eu saí com o meu fiozinho preto, ó. E aí eu dou um nozinho nas duas pontinhas. Eu gosto de dar sempre 3 nozinhos. Vou passar novamente a minha agulha de tapeçaria em qualquer uma das duas pontinhas do fio, ou do cru ou do preto, não faz diferença. Vou vir aqui onde tá o fio marrom. Subo aqui pertinho do fio marrom, num buraquinho de ponto. Vou passar aqui a minha agulha de tapeçaria na ponta do fio marrom. Venho com ele no mesmo lugar que a gente tá saindo com o fio branco. E aí dá outro nozinho com as duas pontinhas. Passo mais uma vez a agulha de tapeçaria em qualquer uma das pontinhas, né? Ou da cru ou da marrom. Só para puxar isso para dentro do trabalho, pra gente esconder. Saio num ponto qualquer. E aí eu posso cortar todas as pontinhas que sobrou do fio. E aí, ó, a gente mexe aqui um pouquinho que elas se escondem pra dentro do trabalho. Tá pronta a nossa câmera, olha como ela ficou linda. E aí? Eu tô muito apaixonada por essa câmera, eu achei que ela ficou muito linda e eu já vou até achar um lugar aqui em casa pra deixá-la de decoração. O que você achou? Se você tiver alguma sugestão de algum outro tutorial para eu trazer aqui pro canal, pode deixar aqui nos comentários que eu vou gravar um vídeo com o maior prazer. Já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ativa o sininho para receber as novidades. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!